E a gente continua falando sobre idolatria. Eu avisei ontem ao pessoal. Segunda-feira eu sempre dou uma geral no que a gente conversou no domingo, lá na Casa da Rocha Guarulhos. E aí, a partir de terça, a gente entra nas conversas próprias aqui da nossa live. E eu escolhi falar, nesse primeiro momento aqui do Cotidianamente, sobre falsos deuses. Sobre idolatria, sobre deuses falsos, inclusive baseando minha conversa com você aqui no livro Deuses Falsos, do Timothy Keller. Ontem nós demos uma geral sobre esse aspecto da idolatria como uma realidade presente e uma realidade vivida por todo o ser humano. De alguma forma, todo ser humano agasalha a idolatria no seu coração. Ontem nós desmontamos um pouquinho a ideia de que idolatria deve ser vista como aquela imagem que vem na cabeça da gente, alguém prostrado diante de uma estátua, alguém pagando promessa, andando pela estrada, subindo degraus de joelho e coisas do tipo. É óbvio que essas são manifestações de idolatria. O detalhe é que quando a palavra idolatria vem à nossa mente, são essas imagens que nós trazemos até nós. E a partir dessa imagem, o julgamento que frequentemente fazemos é: eu não tenho nada a ver com isso, eu sou crente protestante, na minha igreja não tem nem cruz, eu estou liberto dessas coisas, graças a Deus. Mas ontem nós começamos a trazer essa conversa mais para o chão, sem hipocrisia, né, gente? Sem mentira, mas observando que, sinceramente, a sociedade onde nós estamos inseridos, e ela nos influencia, desculpe você dizer que não, mas é verdade, ela é repleta de ídolos. Ídolos como o ídolo da beleza, o ídolo da fama, do sucesso dentro das redes sociais, agora muito forte, o ídolo da segurança financeira, da casa própria, o ídolo do status, ídolos. Esses ídolos nos alcançam. Esses ídolos tomam conta de nós. E o texto bíblico de Êxodo 20, versículo 3, o famoso decálogo, ou seja, os 10 mandamentos dados por Deus a nós, ele se inicia dizendo: não façam outros deuses diante de mim. Não agasalhe no teu coração outro Deus, outros deuses. Não tenha isso. Inclusive no versículo 4, o texto registrado por Moisés é de que Deus instrui o povo de Israel, e obviamente essa é uma realidade que serve a nós. Muita coisa do Velho Testamento caducou, muita coisa encontrou o seu fim na cruz de Cristo ou no próprio Cristo, porque Paulo diz que o fim da lei é Cristo, não o fim encerramento, mas o fim encaminhamento, né? O caminho da lei é levar o homem a Cristo, e muita coisa nos leva realmente a deixarmos situações do Velho Testamento para trás, mas muita coisa não. Muita coisa sim, mas muita coisa não. E quando você observa um mandamento como esse, é óbvio que ele tem repercussões para hoje. E o que Moisés diz no versículo 4 é que nenhum tipo de Deus ou nenhum tipo de ídolo pode tomar conta do nosso coração. E é o que a gente tem conversado, não é, desde ontem aqui. Vamos pensar juntos um pouquinho sobre o que é um Deus. Ontem nós falamos um pouco sobre isso, mas eu quero ler a própria definição do pastor Timothy Keller. Ele diz assim: é qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você. Qualquer coisa que absorva seu coração e imaginação mais que Deus. Qualquer coisa que só Deus pode, ou qualquer coisa que só Deus pode dar, perdão. Um falso Deus é qualquer coisa que seja tão central e essencial na sua vida que, caso você a perca, você achará difícil continuar vivendo. A partir disso, eu pergunto para você, e a gente sempre que pensa em idolatria, esse tipo de definição vem. O que é idolatria? É alguma coisa que toma o lugar de Deus na nossa vida. Então, e como é que isso acontece? É quando aquilo, e aqui eu me refiro a coisas, situações, pessoas, estruturas, posições, qualquer coisa, tem em si um cuidado
feito por nós, dado por nós, além do que deve ter. Quando essa coisa ocupa espaço, tempo, esforço, dedicação, preocupação, além do que deve ter. Então veja que coisa interessante, isso pode se aplicar a qualquer coisa, a qualquer situação e a qualquer pessoa. Junte a isso o final da frase do pastor Timothy Keller e a gente vai entender o que é ídolo. É aquele sem o qual a gente acha que não dá para viver. O grande problema é que na nossa análise esse tipo de coisa passa longe. Tipo assim, como eu não consigo viver sem tal coisa? Não, eu consigo. Mas é porque a gente se engana demais. Eu estava pensando um pouco nisso hoje, antes da live, para abordar isso com você. A gente se engana demais. A gente é hipócrita demais. Somos assim, né? Completando com a letra da música do Elvis Sodré, é isso aí que nós somos, hipócritas. Então nós temos deuses, sim. Eles estão sempre por perto e de vez em quando querem tomar conta da nossa vida e eventualmente é isso que acontece mesmo sendo cristãos, lavados e remidos no sangue de Jesus, como a gente costuma dizer, os ídolos fazem parte da vida da gente. É que a gente não gosta de admitir isso. Como assim? Eu não sou idólatra. Mas eu quero que você pense em coisas, situações e pessoas que para as quais você se dedica demais, excessivamente, e coisas e pessoas e situações sem as quais você não se enxerga feliz, pleno e completo. Ontem eu até dei o exemplo aqui do Soares, jogador do Uruguai, da seleção do Uruguai, que na Copa de 2014 morde o Chiellini, é isso mesmo, morde o jogador da Itália, o Chiellini, e a gente usou isso como um exemplo para mostrar o quanto aquilo é importante. Sem aquilo a pessoa se sente infeliz, incapaz, incompleta. Será que eu sou capaz de perder coisas? Será que eu sou capaz de perder pessoas? É triste falar isso, ninguém quer isso, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. Mas é bom nós refletirmos e a ideia é essa. Será que se você perder esse status que você tem, como é que a sua vida vai ficar? Como é que você vai se comportar diante disso? Qual é o espaço que essas coisas têm na tua vida? Bora pensar. Um ídolo, portanto, é qualquer coisa que você olhe e diga no fundo do coração: se eu tiver isto, sentirei que minha vida tem sentido. E então saberei que tenho valor, que estarei seguro e em posição de importância por ter isto, aquilo ou aquela pessoa, aquela situação comigo. É aquilo que dá sentido à vida da gente. Podemos então definir essa frase como adoração. É aquilo que eu adoro, não é? É aquilo que eu adoro. Os antigos pagãos, eles tinham razão ao criarem vários deuses e todo tipo de deus, porque eles entendiam que qualquer coisa podia ser um deus. Nesse aspecto eles estavam corretos. Lembra? Deuses do sexo, deus do dinheiro, deus da guerra, deus do trabalho, deus da nação, deus da beleza. Não é? Era isso que a gente encontra, principalmente numa cultura como a grega, que chega até a gente fresca nessa hora, né? Eles sabiam que essas coisas podiam ocupar o coração de uma pessoa, inclusive de um povo. Por isso eles davam o nome de Deus a essas coisas. Deus do dinheiro. Por quê? Porque eles perceberam que pessoas, ou mesmo grupos de pessoas, idolatravam o dinheiro. Então o dinheiro deve ser um Deus. Vamos dar logo a esse negócio chamado dinheiro o patamar de Deus, já que as pessoas idolatram essa coisa como um Deus. Vamos dar o nome de um Deus e colocar, divinizar a beleza, já que tem gente que morre pela beleza. Uma leitura correta. Então, nós podemos encontrar, seguindo aqui o nosso raciocínio no texto bíblico, o conceito de idolatria. Claramente, é claro, é óbvio, né? E
o conceito de idolatria pode se apresentar em, como é que eu vou dizer aqui a palavra, categorias. Por exemplo, ideologias. Ideologia pode se tornar uma idolatria. Os intelectuais europeus do século XIX, no fim do século XIX, por exemplo, eles foram amplamente convencidos a respeito da bondade inata da natureza humana. Eles achavam que todo ser humano era bom e que todos os problemas da sociedade eram resultados da pouca educação e da pouca socialização. Então, se a sociedade evoluir, se o indivíduo aprender e ele for educado, o mal vai acabar. Essa era a ideologia que eles tanto se apegaram e divinizaram. Só que a Segunda Guerra Mundial destruiu completamente esse conceito. Porque a coisa estava indo assim para um ápice e de repente entramos num abismo de morte, holocausto, maldade, tudo que você pode imaginar. E o que aconteceu é que os pensadores daquela época se desiludiram, se frustraram com o homem não é bom, então olha só o que está acontecendo. E o que houve? Eles realmente perceberam que aquele ídolo deles era frágil, porque eles colocaram uma verdade parcial como absoluta e aquilo tomou o lugar de Deus. Eles se frustraram. Outras categorias, essa é a ideologia, você pode idolatrar categorias como a psicologia, categorias sociais, categorias culturais, categorias espirituais. A gente pode também idolatrar esse tipo de situação, que a gente entende como categorias que o homem tem acesso, né? A verdade é que os ídolos, então, eles estão em todo lugar. Absolutamente em todo lugar, e absolutamente tudo pode virar um ídolo. Até coisas assim impensáveis. A gente sempre fala das comuns aqui, dinheiro, sexo, mas qualquer coisa, qualquer situação, um ministério que a gente tem dentro de uma igreja local pode transformar-se em ídolo, fazendo a coisa certa pela motivação errada. Ídolo. Bom, mas indo para o final, deixa eu dizer para você que na Bíblia nós encontramos modelos básicos que mostram como nós nos relacionamos com os ídolos. 3 coisas acontecem quando a gente se relaciona com um ídolo. Primeiro, amor, confiança e obediência. Amor, confiança e obediência. Esses são os caminhos de relacionamento com ídolos. E a gente fala isso para a gente tomar cuidado, né? Então vamos pensar juntos aqui que a Bíblia eventualmente apresenta metáforas. Você sabe que uma metáfora é uma comparação de palavras onde um termo substitui outro, né? Então, tipo assim, tô morrendo de fome. Você não está morrendo de fome. Morrendo, você não está. Mas está com muita fome, então em vez de dizer estou com muita fome, eu digo estou morrendo de fome. Isso é uma metáfora, né? E a Bíblia usa muitas metáforas. Por exemplo, a metáfora para expressar a realidade do amor na Bíblia, que é um assunto às vezes tão subjetivo, a Bíblia usa a metáfora conjugal, onde Deus ele é apresentado como esposo da igreja. Lembra disso? Lá em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo diz: marido, amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja. E ele coloca essa metáfora para nós entendermos o amor sacrificial de Jesus pela igreja, assim como o marido deve ter pela esposa. Mas enfim, se nós desejamos e nos deleitamos em outras coisas que não seja Deus, que não seja a pessoa de Deus, e nós amamos outras coisas e outras pessoas além de Deus, e é isso que nós estamos fazendo, nós estamos encontrando o caminho, infelizmente, o caminho da idolatria. Porque o amor a coisas, o amor a pessoas, o amor a estruturas, o amor a situações, ele é o caminho para a idolatria. Nosso coração tem que pertencer a Deus, unicamente a Deus. Ele ocupa o grau maior, o espaço maior da nossa vida.
É assim que deve ser. Se alguma coisa é mais amada por nós do que Deus, estamos entrando no caminho da idolatria. E o que nós fazemos? Avaliamos isso. Avaliamos. Essas conversas servem para quê, gente? Não é informação só. É avaliação. É olhar para mim. O que é que está ocupando espaço na minha vida? Peraí. Segunda coisa, confiança. Amor e confiança. Você sabe que Deus é apresentado na Bíblia primeiro como nosso esposo? Primeiro aqui na nossa conversa, né? Como esposo, porque é a quem nós devemos amar. Ele é apresentado na Bíblia como o nosso Salvador. Aquele a quem nós devemos confiar. Mas se nós colocamos as nossas conquistas pessoais ou conquistas relativas à prosperidade financeira e colocamos nessas situações a nossa confiança, nós estamos chamando essas coisas de Salvador. Há coisas que nós chamamos de nosso amor. Há coisas que nós chamamos de nosso Salvador. Isso tem a ver com o medo de perder, né? Com segurança, com confiança. Quando essas coisas são o nosso Salvador, estamos caminhando ou já estamos enfiados na idolatria. Por isso é importante nós pensarmos o que eu qualifico como meu Salvador. Eu não vivo sem tal coisa. Eu dependo de tal coisa. Minha confiança está tudo certo, porque o meu Salvador é isso, aquilo, aquela pessoa, aquele dinheiro que eu tenho no banco, a minha carreira. Amor, confiança e obediência. Deus, ele é apresentado no texto bíblico como aquele que deve ser o nosso único Senhor e Mestre. Mas, geralmente, quando amamos e confiamos em alguém ou em alguma coisa, a gente se curva em obediência àquilo, né? Tudo que nós amamos e confiamos nos escraviza e nos controla. Tudo que nos controla é nosso Senhor. A pessoa que busca poder, ela é controlada pelo poder. Quais são as regras que alguém tem que praticar e seguir para chegar ao poder? Você percebe que esse é um caminho de obediência? É um caminho de obediência. Para chegar no poder eu tenho um caminho. Então, esse caminho aqui, você tem que obedecer para chegar lá. Tá cheio de guru na internet mostrando para você o caminho da riqueza. Então você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que obedecer esse ídolo para que você chegue lá e você tenha aquilo que você quer alcançar, você tem que obedecer esse ídolo. Perceba como isso é verdade, como isso é sério. A pessoa que busca aceitação, ela precisa ser aceita por pessoas, e isso é um ídolo. Ela obedece o caminho que vai fazer com que ela seja aceita. Então nós amamos, confiamos e obedecemos. Está feito. Esse é a pegada da idolatria, é a armadilha da idolatria se fazendo verdade na vida da gente. Não controlamos a nós mesmos, somos controlados pelo Senhor da nossa vida, que é, não sei, pense você o que é. Mas há uma oportunidade de desencantamento e eu acho que a gente está sempre diante dessa oportunidade de desencantamento, porque as crises desmascaram os ídolos. E a gente está num momento de crise, né, gente? Quando temos uma crise, seja ela coletiva, individual, nós percebemos que aquele ídolo não faz mais o que promete. Então, eu vou contar para você aqui, em poucas palavras, que eu já passei por isso. A idolatria de algumas coisas tomavam conta do meu coração e eu tenho que ficar esperto todos os dias para que isso não aconteça mais com nada e com ninguém a não ser Jesus. Porque a idolatria está sempre cercando a gente. Mas num momento na minha vida, era mais jovem, encantado com um sistema religioso, encantado com pessoas, eu coloquei meu coração na mão desse pessoal, dessa estrutura.
E muitos anos servi fazendo aquilo, amando, confiando e obedecendo cegamente essa estrutura. Mas chegou a hora da crise. Chegou a hora que o discurso não era mais a verdade que eu via. Chegou a hora que a teologia se esvaziou. Chegou a hora que a coisa entrou em crise. E graças a Deus pela crise. Foi duro passar pela crise, mas foi a libertação de uma idolatria que ocupava meu coração. Então, nos tempos de crise é que nós temos a oportunidade de desmascarar a idolatria. Porque vai chegar uma hora que você que precisa tanto, que idolatra a aceitação dos outros, você vai ser rejeitado. Vai chegar a hora que você que quer ser o cara, a mina, como a gente falava antigamente, né? Da internet, você quer ter o canal mais visto do mundo. As pessoas vão te criticar, elas vão te rejeitar, elas vão falar que o teu vídeo tá uma porcaria, elas vão falar que você é feio, que você não fala bem. Aí vem a crise. E é a oportunidade de libertação. Vai chegar uma hora que você vai perceber que o dinheiro que você acha que é tão importante, que você tanto ama, que ele te dá tanta confiança, você confia nele, melhor dizendo, e você o obedece. Cara, não é isso tudo. É um falso ídolo. O falso ídolo, ele se esbarra. Ele se decompõe na crise porque ele não tem poder de resolver as coisas. E aí, o desespero que vem é a oportunidade de libertação e de nós voltarmos a nossa vida para o verdadeiro Deus, que não falha, que não falta, que está com a gente, Deus presente em toda e qualquer situação, único e verdadeiro Deus. Então, para a gente começar essa conversa a respeito de idolatria, a gente precisava passar por esse papo aqui, nos lembrando que os ídolos são uma realidade presente na nossa cultura e na nossa vida. Nós precisamos tomar cuidado. E quando a crise vier, aproveite a crise. Desmascare esse ídolo que está se mostrando falho, falso, pequeno e limitado e corre para os pés de Jesus. Porque Ele é o Senhor e o único Senhor.